Shalom, tudo bem com você? Eu sou o Antônio e este é o canal da comunidade cristã Radavar. E nós estamos aqui para mais um estudo sobre a palavra de Deus. Amém? Pai, nós agradecemos, Senhor Deus, por esta oportunidade de ouro de estarmos aqui e estudarmos a tua palavra e buscarmos a tua vontade para todos nós. Abençoa-nos, ó Deus, com tua sabedoria, com teu discernimento nesse nosso estudo de hoje. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Vou aqui apresentar para que nós possamos, só um minuto, para que nós possamos começar o nosso estudo aqui. O primeiro mandamento. Nós sabemos, né, falamos da última vez do nosso estudo sobre Shavuot. O Shavuot mesmo celebra a entrega da Torá no Monte Sinai de Deus para Moisés, né? Moisés recebeu os mandamentos da lei de Deus. Deus entregou primeiramente 2 tábuas, em cada tábua tinha 5 mandamentos, 5 pronunciamentos, não necessariamente alguns deles, por exemplo, como especificamente mandamentos, mas hoje nós temos como mandamentos. Pela Bíblia, são palavras, já falamos sobre isso. São as 10 primeiras, as 10 palavras do Eterno para todos nós, que nós podemos chamar de mandamentos, né? Os primeiros mandamentos, vamos falar assim, os 5 primeiros estão na primeira tábua, os outros 5 na segunda tábua. Os 5 primeiros referem-se, né, os mandamentos da primeira tábua referem-se ao nosso relacionamento com Deus, o eterno Deus, e os outros mandamentos referem-se ao nosso relacionamento entre nós e o próximo. Basicamente isso. Não vamos nos ater a isso especificamente. Vamos direto para o primeiro mandamento. Hoje falaremos sobre o primeiro mandamento e nos estudos seguintes falaremos sobre os demais. Amém? O primeiro mandamento, ou o primeiro pronunciamento, a primeira palavra de Deus, está em Êxodo capítulo 20, versículo 2, na sequência, ele diz assim, ó: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Glória a Deus, maravilha. Eu sou o Senhor teu Deus. Maravilha, esse é o primeiro mandamento. E vamos falar um pouquinho sobre ele. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção no próprio mandamento, o Senhor. Ele diz, repetindo, vamos ler de novo aqui o versículo para a gente, né, vamos ler várias vezes. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isso aqui não tem muito, assim, a forma de um mandamento, né? Não é uma ordem para dizer que Deus deve ser o nosso Senhor, ou que Ele, como Senhor, deve ser o nosso Deus. Ou Ele não manda assim, ó, você tem que me ter como o seu Deus, o teu Deus. Não, Ele não fala assim. Ele já, na realidade, considera isso. Ele já diz, ele já declara que Ele é o nosso Deus. Mas ele fala também no singular, né? Eu sou o Senhor teu Deus. Tudo bem que ali nós podemos compreender que ele está falando para Moisés, mas ele está falando para Moisés e Moisés repassa ao povo. E continua assim: Eu sou o Senhor teu Deus. E quando ele fala dessa forma, nós podemos compreender também que isso é um relacionamento pessoal, é algo pessoal nosso, individual, de cada um de nós com ele. Ele é o Deus de cada um de nós. Ele nos fez. O Deus que nos fez, que nos criou, que nos formou. Ele forma cada um de nós. Então, ele é o nosso Senhor. E por isso ele fala: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. De uma maneira geral, isso é relacionamento, né? É um tratamento dele com cada um de nós. É muito importante percebermos isso, né? Ele já declara, amém? Cristo usa isso aí em várias ocasiões. Na realidade, a própria Torá vem afirmando isso em várias ocasiões.
Nos textos da Torá, dos livros da Torá, nós vemos a repetição de uma expressão mais ou menos assim. Ele fala um versículo ou fala algum outro mandamento e fala, e afirma ao final: Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, não é um Senhor. Né? Isso daqui, antes de ser uma declaração de que há um outro Deus, ou uma declaração de que ele é um Deus, não. Antes disso, ele está afirmando que ele é. Ele já afirma isso. Ele não está, nesse momento, preocupado se tem outro Deus. Não, aqui não. Ele já está dizendo, ele já sabe que não existe. O próprio Deus que criou os céus e a terra já sabe que não existe. Por isso, ele já declara: Eu sou o Senhor teu Deus. E como eu disse, como estava dizendo, Cristo, ele usa isso daí de uma forma implícita em várias ocasiões. Né? Uma delas, em João 17:3, na oração maravilhosa que Cristo faz por todos nós, ele fala no versículo 3, né, capítulo 17, versículo 3, ele fala: E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu quero dar o foco aqui, lógico, a ti só. Ou seja, a vida eterna está intimamente relacionada ao conhecimento de Deus, mas de Deus somente. Mas o conhecimento de Deus somente como o único Deus verdadeiro. É isso que ele está dizendo aqui em João 17:3, que na realidade é uma aplicação, essa palavra do Cristo é uma aplicação do primeiro mandamento, lá das tábuas, né, da lei, que Deus entregou a Moisés, a de Êxodo 20. Porque se Deus declara: Eu sou o Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus, ele é, obviamente, o único Deus verdadeiro. É isso que o Cristo está reafirmando em João 17:3. Eu disse isso daqui é apenas um exemplo, existem vários outros que nós poderíamos ver, eu escolhi apenas esse aqui, para a gente poder identificar a palavra do Cristo realmente aplicando os mandamentos de Deus. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção, a segunda parte do versículo, a terra do Egito. Ele fala, lá voltando em Êxodo 22, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Essa expressão, que te tirei da terra do Egito, é uma expressão que o é, identifica de uma forma completamente excludente. Só existe um Deus que tira da terra do Egito. Só existe um Deus. Israel viveu isso aqui, óbvio, né? Aconteceu com Israel. Israel é a nação constituída por Deus. Então, Israel vivenciou isso aqui. Ela foi tirada da terra do Egito, da casa da servidão. Hoje, nós temos isso como um exemplo. Né? O próprio Cristo falou: Bendito aqueles benditos, né, aqueles que creram sem ter visto. E nós nos incluímos nisso aí. Por quê? Nós não estivemos lá, mas hoje nós acreditamos que Deus, o Senhor, Deus, aquele que é o nosso Deus, é que nos tira da terra do Egito. Nós podemos considerar aqui fazer né, usar a metáfora, né? O Egito aqui representa o mundo, representa uma vida de pecados, e ele nos tira dessa terra, a terra que nos leva ao pecado, que nos insere, que deixa mergulhados no pecado. Né? É nesse sentido. E ele tira dessa terra, uma terra mundana, Deus aqui, na libertação de Israel, e nós podemos compreender isso para nós hoje como exemplo, como uma lição para nós buscarmos a vida eterna em Cristo, né? Nós podemos compreender, Deus libertou Israel do jugo do Estado do Egito, o Estado egípcio, né? Ele libertou Israel, inclusive, superando as forças da natureza. Ele abriu o mar, ele
levou as codornizes, ele abriu a pedra e saiu água. Então, ele superou as forças da natureza e essas forças da natureza se renderam ao Criador dos céus e da terra. Óbvio, elas se rendem facilmente ao Criador dos céus e da terra, mas ele fez isso para libertar Israel da terra do Egito e mostrar para Israel o seu reino. Ah, dizer que o Senhor é o nosso Deus e esse Deus é o que liberta da terra do Egito é verdadeiramente uma declaração de aceitação do jugo do reino dos céus. Cristo falou sobre isso, não é? Aceitar o fardo dele, porque o jugo dele é suave. O reino dos céus é assim. O reino da terra, o reino dos estados, ele nos escraviza, né? Nós precisamos compreender isso de uma maneira mais profunda, né, mais franca, porque Deus nos tira da terra da escravidão para nos apresentar uma liberdade com a sua lei escrita em nossos corações. É o que ele fez. Foi exatamente o que ele fez com Israel. Ele libertou Israel e logo em seguida entregou a sua lei, que expressa a sua vontade nesses mandamentos. Né? E nós precisamos nos render a essa vontade de Deus, a vontade do Eterno, porque ele precisa, ele escreve, isso é uma profecia, inclusive, a sua lei em nossos corações. Nós seremos o seu povo e ele será o nosso Deus. Né? Nesse sentido, a própria liberdade que vem quando Deus nos retira da terra da escravidão, da terra do Egito, é, a liberdade, né? Essa liberdade que nós conseguimos, ela é coroada com a lei. Porque lei não é escravidão, lei não é servidão, é o contrário. É o contrário. Ele tira da servidão, tira da terra do Egito e entrega a sua lei. É nesse sentido, não tem o oposto. A lei não aprisiona, a lei não é prisão para nós, não pode, jamais. É a palavra de Deus, é a vontade dele expressa para todos nós. Ela não pode ser enfadonha, ela não pode ser de difícil compreensão. O próprio Deus já falou sobre isso, né? Já colocamos isso em outros estudos aqui no canal. Né? Então é isso. Aquele mesmo Deus que nos que tirou Israel da terra do Egito, ele nos tira hoje, como uma metáfora, nos tira, ele continua nos tirando diariamente, salvando as pessoas. Cristo também entrou nesse mérito, porque ele falou, como um exemplo, né? Um exemplo, já também falou de várias ocasiões, mas aqui eu escolhi esse versículo, João 3,17, em que se fala assim, ó, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Aqui não é só Israel, ele enviou ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Do mesmo modo que Deus retirou Israel do Egito, o Filho vem para tirar toda a humanidade desse mesmo Egito, vamos dizer assim, do mundo. Aqui é o mundo, né? O mundo representando um antro de pecado, um antro de servidão, de escravidão. É nesse sentido que nós precisamos compreender. Né? E só existe um único Deus que pode dizer isso. Só existe o Senhor, nosso Deus, que pode dizer: sou eu que tiro você da terra do Egito. Só tem um, só ele, mais ninguém. O terceiro ponto que o versículo, né, o primeiro mandamento, mostra para a gente é sobre a casa da servidão. Parece uma repetição, né? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Repito, aqui para Israel, na ocasião da saída do Egito, a terra do Egito é a casa da servidão, porque lá Israel estava subjugada. Lá Israel estava escravizada. Né? Hoje nós temos, como cristãos, nós temos a casa da servidão, como o Egito, como a casa do pecado. O mundo para aquele que não está com o Senhor, aquele que não aceitou o jugo do reino dos céus. Né? Aquele que não aceita o jugo do reino dos céus está na casa da servidão. É escravo,
é escravo do pecado, é escravo da servidão, é um servo do pecado. Cristo falou sobre isso. Em João 8,34, o próprio Cristo responde, né, numa discussão. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Aquele que é escravo, ele não tem liberdade. Aquele que é escravo, ele é servo do pecado, escravo do pecado. Ele perde, aquele que é escravo, nesse sentido, ele perde a sua liberdade, ele perde a sua identidade, ele perde o contato com Deus, o seu Criador e Pai, ele perde o conhecimento do Criador, o conhecimento de Deus, ele perde, ele se afasta disso. Ele perde realmente a própria noção de, né, como falei, de identidade, para saber quem ele é para Deus. Ele perde necessariamente a sua consciência de quem ele é. Né? Quando Deus retira da casa da servidão, e a pessoa hoje, né, falando do cristão, quando Deus retira da casa da servidão, ele deixa o pecado, porque aceita o jugo do reino dos céus em Cristo. Cristo falou sobre esse jugo. Quando nós aceitamos isso, nós deixamos a casa da servidão, porque Deus nos retira de lá. Então nós recuperamos a nossa identidade, recuperamos a nossa liberdade e abrimos o coração para que Deus possa nele colocar a sua lei. É bem isso. Esse é, esse é o primeiro mandamento. Vou fechar aqui, só um minuto para a gente poder. Pronto, aqui. Então, esse é o mandamento que, na realidade, mostra para a gente que Deus é o nosso Senhor, só existe Ele é que nos tira do Egito, fazendo uma metáfora aqui. Israel foi tirada realmente, né, da casa da servidão. Hoje, nós, como cristãos, recebemos isso por herança, como exemplo, e somos retirados do mundo, somos retirados, né, dessa casa da servidão e aceitamos o jugo do reino dos céus para caminharmos, né, para iniciarmos esse caminho para a vida eterna, passando pela porta estreita, né? É isso. É isso, esse é o nosso estudo de hoje, o primeiro mandamento, espero que você tenha compreendido ali os detalhes do primeiro mandamento na tábua, do decálogo, né? É isso, uma ótima semana para você. Fica com Deus. Shalom.